Olá, tudo bem? Preparados para mais uma edição do quadro Beleza com Saúde? Hoje a gente vai fazer uma sessão que é voltada para homens, né, Vanessa? Exatamente, nós vamos fazer um tratamento na qual incomoda muito os homens, um acúmulo de gordura na região de mama, chamada ginecomastia. Isso acontece, Michele, muitas vezes quando o paciente ganha peso ou até mesmo por conta de medicações. Às vezes algumas medicações aí, alguns até hormônios, hoje em dia os homens estão tão focados nesse negócio de academia e acabam entrando em outros tratamentos e acabam aumentando essa glândula, né? Seria uma glândula de gordura, chamada ginecomastia. A gente percebe que muitas vezes o homem vai para academia, malha, tenta eliminar essa parte, mas não consegue. Aí deixa de tirar a camisa, né, em situações como praia, num clube, né? Isso, exatamente. Isso também incomoda até quem quer uma definição maior. Muitos homens treinam, ganham uma musculatura grande, né, na parte de peitoral, mas às vezes esse acúmulo de gordura, ele acaba tampando essa definição. Então a gente usa para definição também. E essas únicas maneiras de você conseguir reduzir, ou você entra com uma cirurgia, no caso de uma lipo, que ela acaba destruindo e só tira toda a glândula, ou a gente entra com a criolipólise. E agora entrando com a de contraste, que você pode potencializar até 10% a mais do resultado final. Então você pode ver, já fiz uma avaliação prévia, é uma área onde tem um acúmulo de gordura, né? Vocês podem ver que tem um acúmulo de gordura, aqui é somente gordura, tá bom? E nós vamos começar o procedimento. Então aqui o que a gente faz? Eu sempre começo com uma membrana, tá? Essa é uma membrana anticongelante. O que ela vai fazer? Ela vai evitar com que possa queimar essa pele. Isso é uma coisa muito importante. Cada tratamento tem que ser uma membrana só, não pode ser reutilizada, então isso é muito importante, tá? Ela tem um produto próprio, onde vai evitar com que aconteça alguma intercorrência. E aqui eu vou colocar exatamente na área que nós vamos tratar. Eu vou calcular o tempo, vou colocar a temperatura, tudo certinho conforme cada paciente. Então isso é muito importante. Fazer uma avaliação prévia, então tem que ser um profissional capacitado, um profissional que fez o curso com a técnica para poder saber até qual potência que pode chegar. Então aqui eu tenho como controlar se eu quero contraste antes, se eu quero contraste depois, tudo isso é onde eu vou conseguir uma potência. E aqui ela vai ficar por uma média de 60 minutos. Então nesse momento, ó, ele tá sugando a gordura, tá vendo? Tem uma luzinha vermelha que é que tá avisando que tá com um processo de aquecimento. Então toda essa gordura que foi sugada, ó, é onde nós vamos conseguir o processo de congelamento. Então agora ele vai ficar um tempo aquecendo, chegou na temperatura, ela gela. Vanessa, dá para a pessoa fazer nas duas áreas? Sim, essa é uma máquina onde nós temos dois cabeçotes, então dependendo do procedimento que for fazer, no caso desse, como são duas áreas, a gente já consegue fazer o mesmo procedimento. Então antes existiam máquinas aí que tinham um cabeçote, tinha que ficar 1 hora numa área, depois 1 hora na outra. Aqui não, aqui o paciente já ganha tempo e a gente já consegue tratar as duas áreas. Qual que é o tempo de resposta do corpo? Ele vai sentir uma diferença quando? Ó, ele age, tem estudos que dizem 2 meses, tem estudos que dizem uma média de 3 meses. Então vai ficar de 2 a 3 meses eliminando essa gordura. Os pacientes com 10 dias já começam a ver uma eliminação, aquela área menor, onde tem aquela gordura compactada, você vê aquela área mais mole, que é onde já está eliminando. Ó, então aqui vocês podem ver nesse momento, ele está numa temperatura média de 40, 41 graus. Então ele vai ficar um tempo assim até conseguir aquecer toda a área e depois começa o processo de congelamento. A gente vai chegar, nesse paciente eu vou chegar numa temperatura de menos 8 graus. Como é uma criolipólise de contraste, vocês podem ver que ela tem diferenças de cor. Então aqui, como eu coloquei primeiro, já está numa fase de congelamento. Então nesse momento nós estamos chegando numa média de 4 graus, mais ou menos, vai chegar até menos 8. E aqui, como eu coloquei depois, ainda está no processo de aquecimento. Nós estamos com uma temperatura de 42 graus. Então está preparando essa pele para poder começar o processo de congelamento. Então vocês podem ver a diferença de cor. Então isso é bem bacana porque a gente tem como acompanhar como que está o processo. Se já está na fase de congelamento ou se está na fase de aquecimento. Aí ó, já ficou verde. Então aqui a partir de agora já preparou a pele.
já aqueceu e esse paciente já começa a sentir a alteração de baixa temperatura. Ó, então aqui vocês já podem ver que está descendo a temperatura, né? Ó, 9 graus, tava 10, 9, 8 para poder chegar até a temperatura negativa. E essa área aqui, que já é a mama direita, vocês já conseguem ver que já chegou a menos 8. E aqui tá abaixando, ó, ele vai abaixando cada vez mais, até chegar na temperatura que eu coloquei, que são menos 8 graus. Bom, Vanessa, ele vai sentir o efeito, como você disse, mais ou menos em 3 meses, né? Isso, mas com 20 dias, mais ou menos, esse paciente já volta pra mim, pra gente já começar a fazer de novo, medir e tirar foto. Essa gordura, a gente tem que lembrar que ela tem uma maneira de ser eliminada. Como? Sim, esse é um tratamento que é muito potente, porém, a parte de embasamento de estudo ele ainda é muito novo. Então, tem estudos que a gente vê que ele é eliminado pela urina e tem estudos que a gente vê que o próprio corpo fagocita. O próprio corpo, ele age uma maneira de destruir essa gordura, porque ela não vai servir mais, né? Porque essa célula de gordura, ela morre. Então, o próprio organismo dá conta de eliminar. E esta foi mais uma edição do quadro Beleza com Saúde, com soluções para você ir de casa. Não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar escondendo o corpo. O corpo é para mostrar, né? Com certeza, e ficando sempre satisfeito. Nós voltamos na próxima edição e, como sempre, com novidades para matar sua curiosidade. Até a próxima edição. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep.